Olá amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal JRC. Dando início aos vídeos de injeção eletrônica, hoje eu vou ensinar como testar o sensor de relutância magnética, mais conhecido aí como sensor magnético, que é o sensor de rotação e PMS dos motores. É o sensor que desencadeia todo o funcionamento da injeção, ou seja, é um sensor vital. Sem o seu sinal não é possível funcionar os motores atuais. Então vamos mostrar para vocês aqui como é que é o sensor. Esse aqui é um sensor magnético de 3 terminais. Um dos terminais é o negativo, que vai fazer suprimir aí o campo magnético, né? Que é um magnetismo que é criado durante o funcionamento do sensor, que se não for atenuado, ele atrapalha o próprio funcionamento do sensor. Então cria-se esse cabo negativo para que faça desaparecer o campo magnético ao redor de todo o cabo até chegar na central. Ok, pessoal? Então restaram aí 2 fios. Nos 2 fios restantes aí é a bobina do próprio sensor. Cada montadora, dependendo do tipo de motor, da potência do motor, utiliza um valor de resistência específico. É preciso que se verifique o valor de resistência do sensor em cada motor que ele estiver instalado. Os valores não são iguais, eles mudam de montadora para montadora e até mesmo dentro de uma própria montadora, os motores sendo diferentes, mudam os valores de resistência aí dos sensores. Mas como é que a gente faz isso numa regra geral, para não ter que correr atrás? O que você vai fazer? Você vai pegar o multímetro, vai colocar ele para medir resistência. Vocês já assistiram meus vídeos aí, como testar resistência. Vai colocar em 2K, vai pegar um dos cabos do multímetro e colocar nesse pino do meio do sensor. E o outro cabo você procura nas duas laterais, que você tem que encontrar um valor de resistência. Encontrou um valor de resistência, você encontrou a bobina do sensor. Lê o valor de resistência que você encontrou e compare com o manual do veículo, ok? O próximo passo é fazer o motor funcionar e testar para ver se esse sensor está gerando um sinal de tensão aí. Qual é o valor de tensão específico aí para a gente saber se o sensor está bom? Isso não existe em manual nenhum. O que eu vou falar para vocês aqui é totalmente baseado em experiência de muitos anos mexendo. O valor de tensão para a gente descartar o defeito desse sensor é de 1,6 volts AC, ou seja, 1,6 volts de tensão alternada. Os multímetros normalmente têm uma opção de 750 volts e uma opção de 200. Coloca-se o multímetro para medir 200 volts AC, e descobre os 2 terminais e dá partida no veículo e verifica esse valor de tensão, se ela vai se aproximar de 1,6. Se aproximar, o sensor é tido como bom. Se esse veículo não estiver entrando em funcionamento, você descarta o sensor, pode procurar outro defeito na injeção, ok? Eu vou me atentar apenas ao funcionamento desse sensor, falarei de outros componentes do motor e da injeção eletrônica numa outra aula. Agora nós vamos testar o sensor e verificar se de fato ele vai cumprir com essa função que eu falei para vocês, que é gerar o valor de tensão de aproximadamente 1,6 volts AC, ok? Faremos esse teste em seguida. Atenção então, pessoal, mais uma observação aqui. Os sensores, eles têm distância do seu corpo aqui, de sua base, até chegar na roda fônica. Essa distância média aí, em todas as montadoras gira em torno de 0,4 a 1,1 milímetro. É bom fazer essa observação, que mesmo que o sensor esteja bom, a resistência dele esteja batendo com o manual, aí você vai dar uma partida, de repente não gera tensão, não é a hora ainda de condenar o sensor, porque essa distância é muito importante. Na medida que você vai distanciando o sensor da roda fônica, ele vai diminuindo o seu nível de tensão, o que vai fazer com que o veículo não entre em funcionamento. Se for um problema de, por exemplo, essa base tiver pegado uma pancada aí e estiver empenado, você vai trocar um sensor novo e o veículo não vai funcionar. Então, antes de descartar o defeito do sensor, verifique primeiro essa distância, beleza? Fazendo essa verificação da distância, ainda é preciso que se observe a roda fônica se ela não tem dente amassado. É preciso que fique muito atento com isso. Se a roda fônica não tem dente amassado ou se ela não está empenada lateralmente, quando você der partida no veículo, ela não pode ficar correndo fazendo esse movimento em cima da base do sensor. Ela tem que correr reta e paralela com a base do sensor. Beleza? Então vamos fazer o teste aí de produção de tensão desse sensor. Então, pessoal, vamos fazer agora o teste de resistência do sensor. Vamos conectar o multímetro para medir resistência. Esse valor de resistência nos sensores de todas as montadoras não passa de 2K, ou seja, de 2.000 ohms. Então seleciona 2.000 ohms e vamos procurar aqui agora
onde que está a bobina do sensor. Como eu falei para vocês, o primeiro pino normalmente é o do meio. O do meio já é um dos pinos. E agora com a outra ponta do multímetro você procura em um dos lados aí para ver qual é o outro pino aí da bobina. Olha lá, encostei aqui, não deu nada, né? Encostar do outro lado aqui. Olha lá, como vocês puderam ver, esse pino aqui é o pino do meio com o pino do lado esquerdo nosso aqui. Deu por volta de 507 ohms, o sensor está ok, né? Isso é o teste de resistência. Muitas montadoras já consolidam o funcionamento desse sensor só com esse teste, mas eu não gosto de dar isso como consolidado. Para mim, o que vale é eu ver se o sensor está realmente produzindo a tensão que ele tem que produzir, ok? Então vamos fazer agora, vamos dar partida e vamos fazer o teste aí da produção de tensão. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o teste de produção de tensão alternada do sensor de rotação, mais precisamente do sensor magnético. Vou selecionar o multímetro aqui para medir tensão alternada. O multímetro aqui tem a opção de 750 volts AC e 200, vou colocar em 200 para aumentar a precisão. Vou escolher o mesmo local aqui, os mesmos pinos que eu encontrei a bobina do sensor, para fazer o teste de tensão. Nós vamos dar partida e vamos verificar se de fato o sensor vai gerar um valor mínimo aí de 1,6 para consolidar o seu bom funcionamento, ok? Vamos dar partida. Olha lá, ó, deu 1,7, como vocês podem ver no multímetro. Observem lá no multímetro. Olha lá. 1,9, 2 volts. Então observaram, pessoal, 1,9, 2 volts. Portanto, esse aqui é um sensor bom, ok? Pessoal, um dos testes simples para testar sensor de rotação, se vocês não quiserem perder tempo, é a caneta de polaridade, uma canetinha simples aí, barato, né? Volta de 30 a 35 reais. Como é que a gente faz esse teste com a canetinha? O teste da canetinha ele é bem básico, ele é bem simples, mas seria bom vocês pegarem o multímetro e colocar ele na função medir resistência e encontrar primeiro os dois pinos lá que é a bobina do sensor. De posse da informação dos dois pinos, você vem com a canetinha, como se você estivesse ligando na bateria e liga nas duas pernas do sensor, onde você encontrou a bobina. Nesse caso aqui, como nós já sabemos qual é, olha só, é o do meio do lado esquerdo, eu vou conectar aqui, nós vamos dar uma partida, vocês vão ver o que vai acontecer. Isso também consolida o funcionamento do sensor. Olha só, vou fazer a ligação aqui. Vou dar uma partida. E o que tem que acontecer, pessoal? A canetinha tem que pulsar. Ela tem uma lanterninha aqui, ela vai ter que acender a lanterninha, indicando se o sensor está funcionando ou não. Olha só. Um teste bastante simples aí. Você pode fazer na sua oficina, em qualquer veículo que tiver um sensor desse. Não precisa ser só no sensor que tem 3 fios, pode fazer nos da linha Fiat também, que tem 2 terminais, que também vai fazer a canetinha acender. A canetinha acendendo, eu falo a verdade para vocês, é quase impossível o sensor não estar bom, ok? Vamos dar mais uma partida aí, para vocês verem mais uma vez. Olha só o detalhe, mais uma aí, Gilberto. Olha só. Então, pessoal, tá aí o teste do sensor de rotação. Mais um teste aí, né? Mais uma alternativa aí. Se você não tiver um multímetro na hora, o carro tiver dado pane total. Pessoal, eu tenho mais uma opção de teste aqui. Não é um teste que eu julgue oficial ou um teste decisivo, mas é um teste que diz se o sensor também está funcionando. Acredito que algumas pessoas aí faz isso no dia a dia, né? Mas nem todo mundo conhece, que é a famosa lima. Se você não está conseguindo dar partida no motor, está em função de uma bateria estar descarregada e quer apenas saber se esse sensor está funcionando, utilizando aqui a canetinha de polaridade, no mesmo local que nós utilizamos quando demos partida, a gente remove o sensor de sua base e faz movimentos intermitentes diagonal ao ímã do sensor, que ele vai gerar tensão e fazer a canetinha acender. Isto vai indicar se o sensor está funcionando ou não. Então vamos fazer o teste aqui agora, tá? Observe, eu vou passar a lima aqui, vocês vão observar a canetinha. Coloca ela de frente, segura assim. Vocês vão observar a canetinha, ó, eu vou passar a lima. Observe aqui o movimento. Olha só, você tem que fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou só mostrar para vocês. Não, assim não vai surtir muito efeito. Façam esse movimento aqui quando vocês visualizarem a base do sensor, ok? Então olha só o detalhe, ó. Olha para a canetinha aí, ó. A canetinha piscando aí. Beleza, pessoal? Então um testezinho aí bastante simples, você pode fazer na sua oficina. Isso aqui também vai te mostrar, né, de fato, se o sensor está funcionando. Foi mais uma opção de teste aí que eu dei para vocês. Farei um teste aí com mais precisão
que é utilizando o osciloscópio, né, que é o teste 100%, né, que a gente de fato consolida as coisas. Pessoal, então o que eu tinha para hoje era isso, mostrar o funcionamento desse sensor. Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez se inscrevam no meu canal, chame os amigos aí, dê um joinha aí, que isso é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Valeu? Um abraço a todos e uma boa noite.